Jogos de luta, um gênero que nos fascina, um gênero que gastamos diversas horas jogando, praticando, compartilhando memes, fazendo amizades e nos divertindo. Mas ao mesmo tempo, assim como todo gênero competitivo, também é um gênero que frustra, pois não é divertido perder. Será possível, então, superar esse problema? Será possível tornar jogos de luta divertidos mesmo quando a gente perde? Afinal de contas, excluindo empates, toda partida terá um vencedor e um perdedor. Logo, a taxa de vitórias e derrotas em jogos de luta é de 50%. Sua taxa pessoal poderá variar de acordo com seu desempenho, mas o fato é que toda partida terá um vencedor e um perdedor. Se perder for algo frustrante, logo, metade do jogo será frustrante. Felizmente, existe sim maneira de tornar suas derrotas tão divertidas quanto suas vitórias. Mas para isso, é preciso deixar um pouco o ego de lado e aceitar o fato de que você é humano e, como qualquer um, você vai perder. Não importa se você começou a jogar ontem ou se você é campeão de Evo. Em algum momento você irá perder. E o quanto antes você aceitar que isso é algo natural e normal, melhor será para você. Dito isso, aqui vão 5 dicas para tornar suas derrotas divertidas. Dica número 1. Faça de suas derrotas um jogo de quebra-cabeças. Toda vez que a gente ganha, a gente está feliz, pois as coisas correram bem e fizemos tudo da maneira correta. Mas quando a gente perde, foi porque fizemos algo de errado. Ao invés de se irritar com sua derrota, torne ela um quebra-cabeça. Tente descobrir o que exatamente deu errado na partida que levou à sua derrota. Foi porque você pulou demais? Foi porque você não deu antiaéreo suficiente? Reflita em sua derrota da mesma forma que se reflete sobre um puzzle. Dica número 2. Conheça os pontos fortes e fracos de seu personagem. Para começarmos a desvendar esse quebra-cabeça, primeiro precisamos conhecer o personagem que estamos usando. Pense consigo mesmo. Quais os pontos fortes do meu personagem? Quais os pontos fracos? Eu estou usando os pontos fortes da maneira correta e estou dando o meu melhor para suavizar os pontos fracos? Aos poucos, você poderá otimizar o seu jogo dessa forma. Dica número 3. Conheça os pontos fortes e fracos do personagem de seu oponente. Assim como é importante conhecer os pontos fortes e fracos de seu personagem, também é importante conhecer de seu oponente. Ao enfrentar outros jogadores, tente procurar entender como os personagens deles funcionam, e assim, achar os pontos fortes e fracos dos personagens. Às vezes, seu oponente não tem um bom antiaéreo e você pode pressionar mais vezes pelo ar. Às vezes, seu oponente possui um jogo de pressão excelente e você deve evitar se botar em desvantagem contra ele. Estude não só a si mesmo, mas ao seu oponente. Dica número 4. Se foque em procurar a solução do quebra-cabeças. Se estiver perdendo demais, não se foque em ganhar, mas sim em achar a solução para esse quebra-cabeça. Analise as jogadas e vá aos poucos descobrindo os buracos em seu jogo. Se seu oponente pula demais, comece a usar antiaéreos. Se você é punido demais por usar um golpe em específico, procure outros golpes que você pode usar e variar seu jogo. Conforme você vai solucionando o quebra-cabeças, as vitórias começarão a vir de forma fluida e natural. Dica número 5. Durante um torneio, tire um tempo para refletir sobre as partidas. Se você já assistiu uma partida de basquete, sabe que cada time pode pedir um tempo para se reagrupar e discutir o plano de jogo. Se você já assistiu uma partida de futebol, sabe que ela é dividida em 2 tempos. E com certeza o time analisa a partida entre os tempos. No caso de jogos de luta, partidas de torneio são sempre, pelo menos, melhores de 3. Após cada partida, é quando você tem tempo para pensar sobre seu plano de jogo. Se você pegar qualquer vídeo de partida de torneio minha, vai perceber que quando eu perco, eu não vou direto para a próxima partida. Eu tiro um tempo para refletir sobre o que aconteceu e buscar uma solução para virar o jogo. Durante cada partida, se foque 100% em tentar ganhar, mas caso perca em um torneio, lhe dê 30 segundos para refletir sobre a partida anterior e entender o que foi que te fez perder. E após achar um defeito no seu jogo, se foque em corrigir o mesmo na partida seguinte. Você verá que às vezes isso será a chave para a sua vitória. Mas é isso, pessoal. Espero que essas dicas te ajudem a tirar o proveito máximo de seus jogos de luta favoritos. Vou saindo por aqui. Sou BlueLink e até a próxima.